Bom dia, boa tarde, boa noite. O trabalho se intitula As Maratonas Naturalistas como Eventos Estratégicos no Letramento e Valoração da Biodiversidade. Este trabalho está sendo apresentado por Leoida Orozco e tem como outros autores Tamily Roeder, Luiz Menta e Sérgio Luiz Althoff. Nós nos encontramos aqui na Mata Atlântica, o qual é um dos biomas mais biodiversos do mundo. No entanto, a população atual que o habita, predominantemente ocidentalizada, dificilmente percebe essa riqueza. E isso tem levado a que muitas espécies atualmente se encontrem em perigo devido a essa destruição do hábitat e também a essa cegueira na biodiversidade local que a população apresenta. Um conhecimento limitado das espécies nativas por parte da população atual que habita aqui na região do Vale do Itajaí e quase que exclusivamente limitado a espécies que apresentam algum interesse econômico ou utilitário. A educação básica está pouco conectada com a natureza e existem muito poucos eventos focados na biodiversidade local, o que contribui para essa percepção limitada da natureza. Como estratégia, então, de resolução desta situação, então pensamos que as maratonas naturalistas podem ser uma maneira divertida e que engajaria a população para se aproximar à biodiversidade local e a conhecer as espécies nativas. As maratonas naturalistas têm por objetivo registrar a maior quantidade de organismos silvestres num período de tempo pré-estabelecido. Procura-se atrair com elas a maior quantidade de participantes de toda a sociedade para observar a vida silvestre. Existem duas que são de alcance mundial, que registram toda a biodiversidade, que são o Desafio Mundial da Natureza Urbana, que acontece no nosso outono, e a Grande Biobúsqueda do Hemisfério Sul, que acontece na nossa primavera. No Brasil se realizam através da plataforma do iNaturalist. O iNaturalist é uma plataforma que foi criada com o objetivo específico de realizar projetos de ciência cidadã associados com o registro da biodiversidade e funciona como uma espécie de rede social no qual a população interage a partir desses registros da vida silvestre que são compartilhados. Para preparar a população para as maratonas e para dar a conhecer os eventos, então criamos perfis em várias redes sociais, em Instagram, em Twitter, em Facebook, também criamos canal do YouTube e fizemos cartazes que publicamos em alguns espaços públicos e, além disso, realizamos algumas oficinas de uso da plataforma, mostrando como se utiliza a plataforma, o aplicativo e também das fotos e os registros como deveriam ser feitos. Também apresentamos as maratonas em sala de aula em algumas universidades e em algumas escolas. As maratonas naturalistas se dividem em duas fases. A primeira fase é a fase de realização do registro de observação, que dura 4 dias consecutivos. Esses registros são via fotográfico, fotos ou gravações de sons. E logo, então, há uma fase 2, que consiste em uma maratona de identificação, que no Desafio Mundial da Natureza dura 1 semana, e na Grande Biobusca por 2 semanas. No Desafio Mundial da Natureza, foram 110 as pessoas participantes da mesorregião do Vale do Itajaí, as quais fizeram 4.175 registros e que representaram 1.336 espécies. Já na Grande Biobusca, foram 113 as pessoas participantes que fizeram 6.201 registros e registraram 1.584 espécies até o fechamento do evento. A maioria das pessoas participantes está na faixa etária de 18 a 24 anos em ambos os eventos e também houve uma participação importante das faixas de 25 a 34 e de 35 a 44 anos. Mas tivemos participantes desde menores de 13 anos até maiores de 55. A partir de aqui, vou apresentar os resultados do mecanismo de avaliação que a gente teve, aos qual foi respondido por 68 pessoas, das quais foram principalmente estudantes universitários, mas que também teve representantes dos outros grupos participantes do evento. Então, a maioria deles
não era professor, mas havia 12% dos participantes que era professor, e dos quais 47% não estavam associados com áreas de atuação relacionadas às ciências naturais, eram de outras áreas, entre eles haviam estudantes do ensino fundamental e médio, também da área da educação, de pedagogia, de vendas, de comércio, de engenharia da construção como os principais participantes. Uma parte importante das pessoas participantes, então, tem jardins biodiversos com mais de 16 espécies, mas é uma parte importante que só tem até 5 espécies em suas casas, e inclusive até uns 6% das pessoas que não têm nenhum tipo de planta em seus domicílios. A maioria tem um contato constante com a biodiversidade local, 36%, e outro 34% tem um contato quase que todos os dias. É de ressaltar que há 6% das pessoas que identificam que tem contato com a vida silvestre 1 a 2 vezes por mês. A maioria das pessoas fez seus registros de maneira individual, outras fizeram com seu núcleo familiar e também com amigos. Quando perguntamos qual foi a experiência com o aplicativo, a maioria, então, acharam fácil de usar, outras identificaram nas oficinas como importantes para aprender a usar e entender como funcionava, e outras que não participaram das oficinas, pois ao começo tiveram alguma dificuldade, mas rapidamente entenderam como era o funcionamento do aplicativo. O depoimento de uma das participantes. Paula, começa então, fale para o nosso público então qual a sua impressão na participação nesse grande evento. Bom, eu nunca tinha participado de um evento naturalista, ainda mais um evento dessa magnitude, né, mundial, e eu não esperava muito, só que acabou que essa foi uma das experiências mais interessantes, mais completas que eu tive, mais para esse lado da biologia, do naturalismo. Antes de eu ter começado as observações, eu não imaginava que eu teria um interesse tão grande nessa área de você observar os animais, você conhecer a fauna, a flora da sua região. Eu acho que isso foi muito necessário, porque isso realmente me abriu os olhos para o quão bonita a natureza pode ser. Foi uma experiência realmente necessária, e eu acredito que a maioria das pessoas que participou dessa competição também sentiram o mesmo. Foi uma experiência muito completa, muito interessante, e eu daria uma nota 1000 se eu pudesse. Desafios. A maioria das pessoas teve uma boa experiência durante o evento. 83% respondeu que gostaria, sim, de voltar a participar. No entanto, na grande biobusca, que foi posterior ao desafio, somente houve um retorno de 15% dessas pessoas. 85% foram pessoas novas que participaram, que entravam no evento. A avaliação, então, foi bastante positiva, a maioria avaliou com 5, de uma escala de 1 a 5, como ótimo evento. Interessante ver que as pessoas não têm uma procura ativa por este tipo de eventos, então o que lhe chega é de maneira passiva. Isso é um desafio muito grande para conseguir chegar à população. Quando a gente consegue ter esse contato, então a comunicação é suficiente, as pessoas se identificam como adequada, mas então o desafio para nós é chegar pela primeira vez a essas pessoas. A maioria das pessoas chegou ao projeto por apresentação em sala de aula ou por indicação de uma pessoa, mas também foi importante a atividade nas redes sociais, especial no Instagram, que foi a rede que também a gente mais movimentou. Em conclusão, então, as maratonas naturalistas apoiadas por aplicativos e pela comunidade acadêmica contribuem para a aprendizagem significativa e sensibilizam as pessoas para a conservação da biodiversidade. Além disso, proporcionam um espaço para o compartilhamento de conhecimentos entre a comunidade e os especialistas em biodiversidade, fomentando uma educação ambiental crítica e inclusiva. Contudo, é necessário enfrentar diversos desafios para alcançar de forma eficaz toda a comunidade e, em especial, as pessoas que atualmente não fazem parte dos centros educativos. Muito obrigada pela atenção. Fica nossos contatos para quem quiser mais informação e também a rede do projeto para quem quiser
conhecer um pouco mais.